Fala aí, pessoal. Boa noite. Salve. Como estão todos? Estão todos muito bem? Espero que sim. Olá. Obrigado pela bem. Valeu, Bruno. Obrigado aí. Salve, Oliveira. Boa noite, Gustavo. Como é que você tá? Pô, obrigado pela rosa aí, meu amigo D'Angelo. Boa noite, senhor. Salve, meu Lorde. Salve. Pô, obrigado aí. Boa noite. Pô, obrigado. Assisti todos os meus vídeos. Obrigado, Anderson. Fala, o isqueiro. Como é que você tá? Boa noite, senhor. Boa noite. Salve, salve. Raspou a barbinha, aí sim. O que tem que fazer, né? De vez em quando a gente tira a barba. Não esquece de limpar a taça. Ainda não. Vou abrir agora o Glenlivet de 15 anos aqui. Me amarra os teus vídeos. Fala, meu amigo. Como é que você tá? Hoje eu queria... Boa noite. Fala aí. Limpe sua taça. Vou limpar minha taça. Pode deixar. Por que você escolheu o whisky? Então, vou bater um papo com vocês um pouco aqui hoje. Não sei se a galera aqui do TikTok vai ter, né, paciência para isso, porque eu não estou muito acelerado, fazer um ritmo, gritar, falar, curte aí. Então, para quem tiver querer ter um papo um pouco mais calmo, agora é a hora. E para quem tiver muito acelerado ainda nessa terça-feira à noite, agora vou dar uma desacelerada aqui. Quero conversar um pouquinho com vocês, assim, sem muita pressa. E, enfim, falar um pouco do Glenlivet 15 anos, falar para vocês como é que eu degusto de verdade um whisky pela primeira vez. Esse whisky aqui eu eu já tenho até uma outra garrafa ali de 3 anos atrás, que está quase acabando, mas essa garrafa aqui é novinha, ainda não abri. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço normalmente e falar por que eu comecei a beber whisky, o que eu encontro numa garrafa, o que eu acho legal, o que eu não acho legal. Enfim, é um papo sem querer caçar like, por assim dizer, sem querer ficar fazendo muito barulho. Então, vamos lá. Eu tô com minha taça aqui. A gente começa pela taça. Por que eu tô com essa taça aqui, gente? Porque ela vai me ajudar a sentir melhor os aromas do whisky. Se eu quisesse fazer um drink, eu não ia usar essa taça, eu ia usar o copo tumbler. Se eu não estivesse muito afim de degustar o uísque e tal, eu poderia usar qualquer outro copo. Mas eu estou afim de entender o máximo possível desse cara aqui, Glenlivet 15 anos. Então eu vou usar essa taça aqui para poder me apoiar nisso. Você vê que essa taça aqui é uma taça ISO e ela vai certinho no teu nariz, olha. Olha aqui. E uma vez dentro do seu uma vez o nariz aqui dentro, você consegue direcionar, perceba, ó, você consegue direcionar para qual narina você vai direcionar o aroma do teu whisky. E às vezes ao longo do dia, o teu nariz vai ficando constipado, né? Dependendo do lado que você tá. E aí, você consegue fazer isso aqui com muito mais controle. Então, por isso que eu escolho essa taça aqui. E aí, uma vez escolhido o whisky, eu fico imaginando se eu estivesse numa loja, por que eu escolheria esse whisky aqui, tá? Então vamos lá, esse whisky aqui ele custa R$ 400, tá? 420, R$ 400, 399. Por que ele é tão caro assim? Por que valeria a pena? Então imagina que eu estou numa loja, tá? Vamos lá, Glenlivet 15 anos. O que ele é? Ele é um single malt escocês. O que isso significa? Significa que ele é 100% cevada maltada. E cevada maltada é, entre aspas, a melhor forma de se beber o seu whisky. Claro que bourbon tem milho, centeio é centeio, mas cevada maltada tem lá seu brilho por si só, tá? Então isso aí já dá um decorativo nele. O fato dele ser single, né, tá falando aqui single, significa que ele foi feito numa única destilaria. Então assim, teve muito mais cuidado, teve muito mais artesanato, e ele ficou ali dentro dos barris por 15 anos. Então, cara, imagina, perceba, por que o uísque é uma coisa tão rica. E eu não quero te forçar a querer beber uísque, mas talvez quando você encontrar alguém que saiba beber uísque, que gosta de beber uísque, talvez você esteja um pouquinho mais pronto para poder conversar e ter uma conversa mais interessante. A pessoa pode estar bebendo uísque, mesmo que você não beba, você pode falar, tá, eu entendo disso, vamos conversar. E de repente você consegue ter um papo super interessante ali naquela noite ou naquele dia. Então, o que eu olho aqui, cara?
isso aqui ficou em barris, tá? Por 15 anos. 15 anos. E não é um único barril, são vários barris. E, cara, o barril é do tamanho de um... Eu nem sei dizer, assim, às vezes é do tamanho de um quarto. É uma coisa gigantesca. Um barril, a gente pensa que é um barril, aquele barril do Chaves, né? Aquela coisinha pequenininha. Não, não, não. Um barril é um monstro. Cabem milhares de litros ali dentro. E são vários, da mesma destilaria. Por 15 anos, ficou ali, envelhecendo naquele barril. E eu acho isso incrível. E alguém, com muito esmero, com muito carinho, decidiu que agora é a hora de engarrafar. Por que não engarrafou com 14? Por que não engarrafou com 12? Por que não esperou até 18? Por que 15? Porque tem tipo, vou falar chefe de cozinha, o nome desse cara é Master Blender. Então o nome do Master Blender lá, dessa destilaria, falou, cara, tá no ponto, tá agora, tá perfeito. Vou engarrafar e vamos vender. E, cara, imagina quantas pessoas passaram por 15 anos nessa destilaria. É muito tempo. E aí você fala que você vai pagar 350, 400 reais é muito. Cara, 400 reais são tipo, sei lá, 80 dólares. Imagina você fazer uma coisa por 15 anos, centenas de pessoas trabalhando, e você, para poder produzir esse tipo de whisky, tem que ter um conhecimento absurdo. Às vezes o Master Blender tem, sei lá, 20 anos de carreira, e aí você chega lá e fala que pagar 80 dólares é caro. Então depende muito de como você encara o teu whisky. E eu encaro ele como um produto quase que artesanal. É um produto de muito valor, assim, e muito respeito que eu tenho pelo whisky também. Então, tá aqui um dos motivos pelos quais ele é tão caro assim. Realmente não dá para você produzir uma coisa por 15 anos, que leve 15 anos e que seja 10 reais. Você não é um McDonald's, né? Então, e o fato dele levar bastante tempo, o fato dele consumir tempo para ficar pronto, eu acho que é uma das grandes virtudes do whisky. Não é algo que você consiga fazer da noite para o dia. Você exige uma qualidade ali, você exige uma atenção. E eu acho isso muito, muito rico e muito interessante. Então, tá lá. Cá estamos com o nosso querido Glenlivet, 15 anos, Single Malt Scotch Whisky. Então a gente falou do single, a gente falou da idade, a gente falou do malt, que é cevada maltada. E agora, será que ele fala do barril? Aqui ele fala que ele foi feito em barril francês. Ó. O que ele está querendo falar com barril francês? Ele está querendo falar o seguinte, esse cara aqui, ele vai ter notas vínicas, ele vai ter notas talvez de amêndoa, castanha, não sei, talvez damasco seco. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Uma coisa mais apimentada, então frutas secas em geral. Então isso, só o fato de falar que ele tem esse tipo de barril, eu já sei o que eu vou encontrar aqui. Então imagina que você queira degustar um whisky doce. Ah, queria um whisky docinho, docinho. Cara, ele já está falando aqui, ó. Barril francês, barril europeu. Não vai ter doçura aqui, né? Então não compre. Não é o whisky que você quer. Contudo, se você quiser pegar um whisky com essas notas que eu falei agora, esse cara provavelmente vai te surpreender. E ele vai valer a pena. Então, basicamente é isso. E aqui, nessa embalagem específica, não são todas que fazem isso, mas nessa embalagem específica, ele te dá as notas que você pode achar. Olha que interessante. Ele está falando aqui, ó, pimenta, spicy. E ele está falando aqui coisas que você não vai achar. Floral, tem pouquinho floral, tá vendo aqui, ó? Floral, quase nada. Então, se você queria um whisky floral, não compre ele, porque não vai ter. E aqui ele ainda fala o que você pode encontrar no nariz e no paladar. Então, vamos degustar esse Glenlivet 15 anos pela primeira vez. E enquanto eu vou abrindo ele, com calma, não estou com pressa hoje. Aqui. Isso tudo antes de abrir a garrafa, perceba. E olha só que bacana. Olha que garrafa bonita, cara. Tem esse selo aqui, ó. Desde 1824 essa destilaria está aberta. Entende? Quando a gente começa a botar as coisas em perspectiva, realmente, cara, isso aqui levou 15 anos para ficar pronto. Essa destilaria está aberta desde 1824. São mais de 100 anos de história.
Isso aqui é um design super interessante, super bonito. Dá até para servir como peça de decoração na tua sala. E aí você está pagando realmente um preço por tanta história assim e por complexidade também, porque o líquido, ele também é um líquido contemplativo. O que eu mais gosto do uísque é que ele é um uísque, você consegue contemplar ele. Você consegue fazer drink, você consegue se divertir, você consegue brincar, consegue conversar, mas você também consegue contemplar, você também consegue refletir, pensar. Às vezes na correria do dia a dia, tá correndo pra caramba e tal, uma das melhores coisas que a gente pode fazer é sentar, pensar, contemplar, refletir. Tem um ditado russo, eu acho, que diz que é muito interessante a gente ficar 15 minutos em silêncio todos os dias. Algumas pessoas usam esse método na hora de rezar, outras usam esse método na hora de meditar, alguns usam na yoga, alguns usam até no treino da academia, que tá em silêncio e está ali treinando, né, focado. Mas é muito interessante ficar 15 minutos sem falar nada. E o whisky te traz isso, ele te traz essa contemplação. E é um líquido tão rico que você consegue fazer isso com ele, assim como consegue fazer coquetel, assim como também consegue se divertir, consegue, sabe, trocar ideia com outras pessoas. Então você vê quanta coisa eu já falei e eu nem abri a garrafa ainda. É por isso que eu gosto tanto de whisky. Bom, vamos abrir ele aqui. Vamos ver o que acontece, tá? Tem o selo IPI, tá? Então ele tá certinho. O selo IPI você vê que ele... Por que ele é falso? Aí é outra coisa aqui. Nem vou abrir a garrafa ainda, ó. Por que é fácil, assim, burlar? Porque é um selo, cara, não tem muita qualidade aqui, né? Sim, você consegue esse selo fácil, consegue grudar fácil, dá para falsificar com uma certa facilidade qualquer tipo de lacre, por assim dizer. E é por isso que eu falo que a coisa mais importante é comprar em lugar seguro, lugar que você tem confiança. Bom, a gente vai abrindo aqui o lacre com muita facilidade, tá? A gente dá uma... molha um pouquinho a rolha. Não precisa molhar a rolha, tá? Mania de vinho, talvez, mas... E aqui. Pode cheirar a rolha, mas não precisa cheirar a rolha também. Já na rolha, é muito gostoso. É o cheiro de amanteigado. Incrível. Eu falo, como é que você sente esses cheiros amanteigado e tudo mais? Ó. O famoso limpar a taça, que vocês gostam tanto, né? Mas aqui eu só tô tirando todas as impurezas da minha taça aqui, ó. Isso aqui, os grandes críticos e tal usam para poder julgar o líquido dele. Porque dependendo do whisky, você consegue ver só pela cor dele se ele é um whisky novo, se ele é um whisky velho, se ele é um whisky mais encorpado, um whisky mais leve, se ele é de grão, se ele é de cevada maltada, se ele foi envelhecido em barril americano, se ele foi envelhecido em barril europeu, só pela cor do whisky. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas nesse caso aqui eu sei que é europeu porque eu li na embalagem, mas assim, quanto mais âmbar, quanto mais pro vermelho, mais europeu. Quanto mais amarelo, sol, o líquido clarinho, parecendo até xixi, é mais barril americano, tá bom? Bom, então aqui vamos limpar a taça todos juntos aqui agora, muito por desinfetar a taça mesmo e foi pela janela. Meu Deus do céu, é cheiroso demais, 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 demais. Bom, eu vou lá e sirvo a minha dose. Você vê que é bem pouquinho. Tá lá. Então, para quem está chegando, estamos degustando o Glenlivet 15 anos e conversando também sobre outras coisas, tá bom? Muito bem. Deixa eu deixar esse aqui. Ok. E aí uma coisa que eu gosto muito, assim, existem várias formas de você fazer isso. Uma forma é você não ver nada, não saber de nada e tentar ser 100% fiel à sua experiência. Você chega aqui, manteiga, aí vai e anota a manteiga. Tem um caderninho aqui do lado, pega uma caneta e anota. Caraca, especiaria, não sei dizer qual, mas especiarias, anota. Então manteiga, especiarias, alguma coisa de pimenta e tem um pouco de doce aqui também, como se fosse uma baunilha. Então imagina uma coisa amanteigada, doce,
com pimenta e especiarias. É meio que isso. Ok, foi lá e anotou. E aí quando eu falo baunilha, eu já estou um pouco avançado. Você pode falar doce. E tá tudo bem você falar doce, tá? Mas doce, aí você se questiona. Que tipo de doce? É um doce claro? Um doce escuro? É um doce de quê? De confeitaria? De bolo? Que tipo de doce? É biscoito? Cara, é um doce mais pro claro, como se fosse mel, como se fosse um açúcar branco. Opa, mel. Gostei dessa palavra. Mel. Açúcar branco. Baunilha. Legal. Onde é que você já poderia imaginar isso? Aí você fala, cara, não lembro. Beleza, não se force. Ah, eu lembro. Acho que foi num doce que eu fiz uma vez de calda de açúcar e tal. Opa, bacana, calda de açúcar. Então, você tenta se provocar para saber aonde aquela tua lembrança está vindo. De novo, não, a primeira vez que eu vou falar isso. Mas o olfato é uma coisa muito ligada à memória. Se você nunca sentiu um cheiro antes, você não vai conseguir identificar. Não adianta ficar, eu acho que é isso, acho que é aquilo, acho que é aquilo outro. Mentira. É doce, salgado, amargo, fumaça, floral e cheiro de mato, que é o herbáceo. É cheiro de mato, cheiro de verde. E é isso. Se você não tem nenhuma lembrança, se você não tem nenhuma memória sobre aquele olfato, sobre aquele aroma, você não vai saber falar nada. Mas você vai conseguir identificar com certeza se ele é cheiro de mato, cheiro de mar, cheiro de sal, cheiro de doce. Você vai conseguir sentir isso. Isso você vai conseguir. Então, se você não conseguir se descrever, é porque talvez você não tenha nenhuma memória afetiva com relação àquilo dali. Ou então, a barreira do álcool está muito forte para ti ainda. Como é que eu fazia muito e faço até hoje, tá? Faço até hoje. Como é que eu faço? Eu basicamente, ao invés de botar o nariz lá dentro, porque isso aqui pode pegar forte o álcool aqui, você vai ficar uns 10 minutos sem sentir cheiro de nada. Eu sinto o cheiro daqui, ó. Caraca. Muito, muito cheiroso. Parece perfume, um perfume de fruta doce. Olha que loucura. Só no aroma eu já senti manteiga, já senti fruta seca, fruta doce e agora é tudo mesclado, né? E realmente parece um perfume. Muito, muito gostoso mesmo. E de longe. Eu não estou enfiando o nariz lá dentro. Não precisa. Claro que se você for uma pessoa acostumada, estiver trabalhando no ramo, for um crítico, a galera, porra, e não pega nada. E você nem, né, nem... Mas se você não estiver acostumado, você vai fazer isso aqui, ó. Sabe? Que é o álcool entrando no teu nariz, você não vai aguentar. Não tem porquê, você não precisa se mostrar pra ninguém. Fica tranquilo. Eu mesmo cheiro de longe. E às vezes eu sinto cheiro de perto. E quanto mais eu vou sentindo os aromas, e você percebe que eu não estou com pressa. Eu não bebi ainda. A gente já está aqui quanto tempo? 10, 15, 20 minutos? Nem sei. Não bebi uma gota ainda. Então, assim, cada hora que eu sinto o aroma, novas notas aparecem. Ou então as notas que não estavam tão claras, elas passam a ficar mais claras e mais óbvias. Porra. E aí, por isso que eu falo que R$ 400, esse aqui custa uns R$ 400. Não é caro. Não é caro para o que ele passou. Foram 15 anos para ele ficar pronto. Talvez 16, 17 anos se você considerar o tempo da cevada, né? Você tem que plantar a cevada, depois você tem que colher, né? E fazer a fermentação para depois destilar, para depois não sei o quê, para aí depois sim você botar num barril. E aí dentro do barril ele passa 15 anos. E aí depois de sair do barril de 15 anos, ele é engarrafado e distribuído para o mundo inteiro. Então até ele chegar na minha casa, esse líquido está aqui selado há pelo menos 16 anos. E talvez essa cevada maltada que originou esse uísque aqui foi plantada, sabe Deus quando, talvez 17 anos atrás, 18 anos atrás, não sei. Então, R$ 400 para 15 anos é pouco. É menos de R$ 10 por ano. É isso a matemática? Eu não sei. Mas é pouco. Se eu te falasse que eu vou te pagar R$ 400 em 15 anos, você ia falar, pô, você tá de sacanagem comigo, né? Então, é por isso que eu acho que é caro, principalmente na nossa realidade brasileira. Sim, é caro. Mas ele entrega esse valor e ele se justifica. Porque realmente não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Tá? Então, percebam, não bebi até agora. Agora a gente vai
tentar a nossa primeira degustada. Normalmente, você poderia deixar ele aqui, ó, paradinho por uns 5 a 20 minutos antes de você degustar. Mas aqui eu estou acelerando um pouco o passo, mas você poderia ficar de 5 a 20 minutos aqui, sabe? E aí você pode estar com um livro, pode estar vendo um filme, pode estar conversando com alguém, e você sem pressa vai degustar o seu whisky, tá? A primeira dose é muito pouquinho, muito pouquinho, e eu quase não penso sobre o assunto, eu só ingiro e deixo eu me acostumar com o álcool. E eu vejo aqui que trouxe uma nota de manteiga, pimenta, muito louco isso. Ele realmente trouxe uma nota de pimenta, de manteiga e de doce. Uma coisa meio louca. Agora, vamos continuar. Hum. 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 Você vê que eu deixo ele na minha boca por alguns segundos para eu me acostumar com o álcool e para o meu paladar também poder pegar o máximo possível de sabores. Por quê? Você sabe, né? Colégio, né? Cada parte da sua língua você pega um pedaço dos gostos, né? Então você tem parte do amargo, parte cítrico, parte do doce, parte do salgado, parte do umami. Então, quando você não é mastigar o teu uísque, tá? Mas você deixa ali um pouco repousando na língua, em cima, embaixo, depois bota numa bochecha, na outra. Fica ali, não precisa ficar mastigando mesmo, mas fica ali um pouquinho, que aí você vai conseguir pegar muito mais notas. E conforme você vai degustando, novas notas vão aparecendo. Isso aqui tá me lembrando agora cheirinho de hipoglós. Mas não no sentido pejorativo, mas aquele cheirinho de pomada de hipoglós. Senti uma coisa meio amanteigada lembrando aquilo. Que loucura. Hum. Hum. Ó, realmente. Ele te traz uma doçura de manteiga, não é doce, é uma manteiga, mas ele te traz uma pimenta, mas não é álcool. Claro, se você não estiver acostumado a beber whisky, que é um destilado de 40% de teor alcoólico, você vai sentir álcool. Mas você vai estar confundindo um pouco a pimenta com o álcool. Se eu te der um passaporte, um black and white, até mesmo um white horse, cavalo branco, depois te der esse aqui para provar, você vai falar, caraca, o Glenlivet queima de uma maneira diferente. Eu falei, exatamente. O que você está sentindo nos outros é o álcool, é uma coisa alcoólica. Esse aqui é pimenta, que a gente chama de apimentado. E você vai conseguir ter um pouco de clareza sobre a queimação do álcool e quando é uma sensação de pimenta, parece que você está comendo pimenta, tá? Mas é interessante que para mim ele está aparecendo na boca muito manteiga e pimenta. Eu não estou conseguindo pegar a fruta seca, que teoricamente o barril europeu deveria entregar. Mas não interessa, eu não vou forçar e falar que estou sentindo, que se dane, não estou. E depois eu posso sentir de outros momentos. O seu paladar muda ao longo do dia, tá? Então você provar de manhã, não precisa ser 5 da manhã, pelo amor de Deus, mas assim, você acordou às 6, 7 da manhã, 2 horas depois, 3 horas depois, 9, 10 da manhã, num domingo ou num sábado, com a boca limpa, sabe? Tudo bem, já bebeu bastante água de manhã, você pode experimentar o seu uísque, você vai sentir outros tipos de sabores. O seu paladar vai estar um pouco mais aguçado. De acordo com o dia vai passando, o seu paladar vai ficando cansado. Não é o termo correto. Calma, eu sei que não é.
mais o seu paladar vai ficando cansado, vai ficando sujo. Você vai comendo, o pH da boca vai mudando, já escovou o dente uma ou duas vezes ao longo do dia. Então isso tudo afeta o teu paladar. Então experimentar o uísque à noite vai ser diferente de experimentar o uísque durante o dia. E aqui estamos ao vivo à noite, né? Então, por isso que talvez eu não esteja sentindo tudo o que eu deveria estar sentindo. Para mim ele está muito manteiga, pimenta e bem acabado. Ele não arde na boca, no sentido alcoólico, né? Muito bem redondo, não desce queimando, pelo contrário, e te deixa numa boca. Eu não sei explicar o que que é isso, mas você sente que você acabou de beber uísque, mas não de uma maneira ruim. Mas você sente que tem uma coisa assim. E eu acho que é bem interessante. Uma outra coisa que eu faço também, eu bebo muita água, tá? Porque na degustação é bom você estar sempre lavando o seu paladar e se hidratando também. De novo, o uísque é uma coisa de teor alcoólico muito alto. Então você vai fazer a degustação, sempre bom estar bebendo água. Então, viva a água. A água é muito bom, né, cara? É incrível. E agora a gente continua a degustação. Ó. Cara, com a água, parece que eu tô comendo pipoca doce, cara. Puta que pariu. Meu, cara, que absurdo. Muito, muito interessante. Porque eu jamais esperaria essa manteiga toda do um uísque envelhecido em barril europeu, assim. Não esperaria. Mas está vindo muita coisa. Muito, muito interessante. Depois que eu bebi a água, lavei minha boca com a água, mas ele ficou muito macio. Mas muito macio. Ficou uma coisa incrível. Incrível mesmo. Tá? Então, olha, vale muito a pena. Muito a pena. É uma experiência gastronômica, uma experiência sensorial muito interessante, muito rica. E, cara, perceba, isso aqui está tudo numa taça. O tempo que estamos aqui conversando, o tempo todo que eu senti todos esses aromas, toda essa experiência, depois de beber a água, antes de beber a água, e só foi uma taça. Olha o quanto que tem de uísque aqui ainda. Eu posso provar ele de manhã, de tarde, de noite. Eu posso provar ele depois de comer alguma coisa. Talvez um chocolate ao leite, talvez um chocolate branco, um chocolate amargo. Depois de comer uma carne, eu posso provar, posso fazer drinks com ele. Será que ele ficaria bom num Metropolitan? Será que ele ficaria bom num Whisky Sour? Será que ele ficaria bom num Old Fashion? Como é que ele ficaria nos drinks? Olha só quanta garrafa, quanta história, quanta experiência pode ter só com ele. Fora se eu estivesse compartilhando com alguém aqui comigo e essa outra pessoa estaria tendo outros tipos de experiência, na verdade. Então eu acho muito que vale muito a pena. E é por isso que eu bebo uísque, né? Porque, além de tudo, é uma experiência cultural, uma experiência muito rica, gastronômica, sensorial e que no final do dia é muito bom de compartilhar a história. Então, agora a gente poderia começar a falar sobre a história do Glenlivet, poderia entrar aqui no YouTube, no Google, falar, caraca, meu irmão, da onde veio essa destilaria desde 1820 e vinte e tanto? Caraca, qual é a história deles? Onde eles ficam na Escócia? Abrir o mapa mundo ali na Escócia, sacou? Abrir o Google Earth, de repente ir lá dar um zoom na destilaria. E você vai embora a noite inteira. E é só uma taça. E é só uma taça. Entende? Então, acho muito rica a experiência. Cada um faz o que quiser do seu uísque, suas regras. Mas eu gosto muito de explorar o uísque. Então eu consigo aproveitar muito o investimento, por assim dizer. Realmente, se eu tivesse investido R$ 400 numa garrafa e misturado com gelo de coco, enfim, com algum tipo de drink virado e ficado loucão e tal, talvez não justificaria, porque eu estou pagando muito caro para ficar doidão. Mas se você for olhar com outros olhos, talvez seja até barato o investimento. Então, é basicamente por isso que
Isso é o barato do uísque também. Cada um faz o que quiser dele. Isso, de novo, é por isso que ele é uma coisa tão interessante. Pelo menos pra mim. Mas enfim, basicamente foi isso que eu queria trabalhar com vocês hoje, falar um pouquinho devagar, mostrar um pouco, fazer uma degustação ao vivo, por assim dizer. E seria muito rico se vocês estivessem aí também compartilhando a experiência de vocês, e não só eu falando. De repente vocês pudessem abrir suas câmeras e falar, cara, tô degustando isso, tô degustando aquilo, a gente fazer um grande bate-papo. Cada um poderia falar uma coisa diferente, enfim, seria muito interessante, tá? Mas basicamente era isso. Agradeço todo mundo aí. Eu vou ler um pouquinho dos seus comentários aí, porque acho que é legal essa interação. Não sei o que vocês estão perguntando. Bom, vamos lá. Vamos ler um pouquinho o que vocês estão falando aí. Por que eu só sinto ardor do álcool no nariz? Porque você está fazendo isso aqui, ó. Se você não está acostumado, não faça, tá? Faz assim de longe, ó. Sem encostar, ó. É como se você estivesse beijando a taça. Tenta beijar a taça, ó. E automaticamente você já vai sentir os aromas do teu whisky. Tá bom? Só de você vai sentir os aromas do whisky já dessa forma. E aí vai indo devagarzinho, depois você vai... E depois... Tá bom? Toma essa parada direito, Nutella. Tech Dog, tá me chamando de Nutella. Olha só, rapaz. Rapaz. Seu uísque, suas regras. Não vem com esse papo furado, não. Esse uísque tem cheiro de quê? Esse uísque tem cheiro, pra mim, de manteiga, fruta doce, né? E um pouco de pimenta. Já tomou Maria Mole? Ih, que papo é esse, rapaz? Tomou Maria Mole. Que papo é esse? O bourbon é bom mesmo? Depende do bourbon, meu amigo. Tem vários tipos de bourbon, tem vários bourbons. Aqui no Brasil a gente tem algumas opções, nos Estados Unidos tem infinitas. Infinitas também não, mas centenas. Então é muita coisa. Tem do bom e do ruim, como tudo. Essa garrafa aqui tá uns R$ 400, tá? Depois de 15 anos sendo envelhecido em barril, como se você estivesse pagando R$ 400 por 15 anos, tá? Imagina alguém falar para você, vou te pagar R$ 400 em 15 anos. O que você falaria para essa pessoa? Então, é caro, mas ao mesmo tempo não é. É pra gente, né? Mas pro que se fez... Obrigado aí pelas flechas de amor aí. Valeu, Gabriel. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo carinho. Cavalo branco tá R$ 40 aqui. Tá muito barato? Eu acho. Aqui no Rio, você encontra ele por R$ 95. Então 40, não sei. Você gosta de pinga? Já tive minha época de pinga. Hoje em dia eu prefiro whisky. Black White com água de coco. É um drink. É um drink honesto. É um drink. Eu quero comprar um, mas tenho medo de ser marketing. Rapaz, depende, né? Eu diria o seguinte. Por que eu falo para as pessoas começarem no Jameson? Porque o Jameson custa entre R$ 80 e R$ 100. E ele é um whisky floral, ele é um whisky rico, mas ao mesmo tempo de fácil acesso. Porque se você pega um cara desse aqui pela primeira vez, talvez você só sinta álcool, você vai sentir muita decepção. Você não vai conseguir brincar, né? Você não vai conseguir sentir os aromas. E aí não é legal você gastar dinheiro. Então eu sempre falo, antes de você pegar uma Ferrari, tira a carta de motorista, pega um Gol, pega um Uno, pega um Celta, bate um pouco com ele, sabe? Erra a baliza, amassa a lateral, você tá entendendo? Bate o carro, porra. Aí depois você vai aumentando o seu carrinho, vai melhorando. Senão você não vai conseguir, tá bom? Um whisky para tomar à toa e barato. Cara, se você quiser botar gelo, pedra de gelo, que é super honesto, eu diria que um Ballantine's Finest, um Ballantine's 12 anos, Buchanan 12 anos, Chivas 12 anos, até o mesmo Jameson.
Todos eles são Black Label. Todos eles são muito honestos, muito interessantes. Famous Brews também. Tá? Então, todos eles são bem interessantes assim, pra gente poder beber no dia a dia, botar uma pedra de gelo e só curtir ali e tal. Tá? Com que frequência você degusta? Umas 3 vezes por semana, 4 vezes no máximo, não mais do que isso, tá? Eu sempre tento degustar e dia sim, dia não, tá? Então, é mais ou menos assim. Já tomou algum whisky nota 10? Não, nunca. Sempre tem alguma coisa. Você tem um whisky favorito? O whisky favorito é o Hakushu, que é um whisky japonês da destilaria Suntory. Ele é meu whisky favorito. Tá? Começou sua jornada com quantos anos? Com 18. Que essa é a forma legal e dentro da lei de se dizer. Com 18. Amigão, me ajuda a montar uma adega de $500, levando dos Estados Unidos? Foi isso que você estava falando? Pô, nos Estados Unidos é impossível dizer, cara. Tem muita coisa que eu não tenho nem acesso. Tem o Angel's Envy, tem o Knob Creek, tem o Eagle Hair, tem Old Forest, tem o Weller, que é da Buffalo Trace. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Não dá pra falar. E eu falei só Bourbon, tá? Fora os Rye, que é de centeio. Então é muito difícil. Fora os whiskies escoceses que são disponíveis nos Estados Unidos e não são disponíveis no Brasil. É muita coisa, cara. É muita coisa. Não dá. O que eu vou te falar aqui não vai fazer muito sentido pra ti. Porra, Pedrinho, muito obrigado pela rosa, cara. Mandou 140 rosas. Porra, obrigado mesmo, cara. Valentine's Finest ou Valentine's Bourbon? Eu prefiro o Finest, cara. Eu acho que o Valentine's Bourbon foi uma tentativa não muito... Como que eu posso dizer isso? Não muito feliz. Mas tem gente que ama Valentine's Bourbon Finish. É a verdade. Mas eu não curti muito. Eu não achei uma coisa muito interessante, não. Tá? O gosto de manteiga intensificou com a manteiga queimada. Que loucura. Muito bom. Fala, mano, como descobrir se o uísque é falso? Você não vai descobrir, cara. Esquece isso. Compra em lugar de confiança. Só isso. Esse é o lance. Whisky até R$ 500, cara. Glenlivet 15 anos. Tá 400. Testa ele. Ele foi meu primeiro single malt, tá? Os meus 2 primeiros single malts foi o Glenlivet 15 anos e o Glenfiddich 12 anos. Foram os meus 2 primeiros single malts, eu comprei os 2 juntos, tá? Então, super indico. A nota que eu daria pra esse whisky que eu tô bebendo? Eu acho que uns 8,5, 8,8, 8,8 de 10. Uma coisa assim. Porque ele não é tão rico quanto eu gostaria que fosse, ou quanto ele fala que é. Que aqui na caixa, ele fala que você encontra fruta doce e manteiga. Eu sinto só a manteiga, eu senti um pouco de fruta, mas não sinto mais a fruta. E no paladar, você sente fruta, sente canela, não senti canela, mas também estou bebendo à noite, deveria beber de dia também. Doce, muito suave, suave realmente eu senti. Ele termina com um pouco de picância, só que eu achei que a finalização dele é pouca. O que é finalização pouca? Cara, tem uísque que depois que você bebe um gole, sério, passa-se tipo 2 minutos você tá com gosto de uísque na boca ainda. Você tá tipo exalando aquele uísque com um gole só. Isso acontece muito com uísque defumado, tá? Que defumado é a palavra errada, mas assim, uísque turfado, tá? Que é uísque de fumaça. E aí essa finalização dele me deixou meio, porra. E o nariz também só senti manteiga. Senti uma fruta ou outra, mas tipo assim, não é aquela coisa rica que você, caraca, peguei 10 aromas diferentes, meu Deus, que loucura. Então, essas coisas vai tirando o 10, assim, sabe? O Arthur Whisky eu não provei ainda. Tenho aqui em casa, cheguei aqui, fiz vídeo até, inclusive, mas eu ainda não provei ele, tá? Quantos anos você tem?
Os anos que eu aparento ter. Salve, seu jornada. Salve. Qual tu daria 10 de 10? Nenhum. Eu acho que nunca. Acho que eu nunca daria nenhum 10 de 10. Porque nada é perfeito, porra. E sempre tem um julgamento também enviesado meu, né? É a minha opinião. Então, você bebe gelo normal ou gelo de coco? Eu bebo gelo normal. Eu não gosto muito de botar gelo de coco, não. Essa aqui é água natural. Muito bom, por sinal. Whisky brasileiro de qualidade, eu gosto do pessoal da Union, particularmente. O pessoal da Lamas, eu acho eles honestos, mas não é muito pro meu paladar, que eu acho eles muito macio. Eu gosto de coisa mais pesada. Mas tem gente que ama Lamas e tem todo o direito de amar. Seu humor afeta o whisky? Acho que sim. Acho que sim. Curte Glenmorangie? Curto. Muito. Você já quebrou uma garrafa de whisky? Já. Um Macallan Triple Cask. E eu não bebi uma gota dele até hoje. Essa é uma história muito interessante. Quer dizer, não tem nada de interessante, é uma tragédia. Eu tirei da caixa dos Correios o Macallan Triple Cask e a garrafa, o vão aqui embaixo, abriu. Então quando eu tirei imagina que tem uma embalagem dos Correios. Aí eu tirei pela embalagem assim, ó. Aí o Macallan Triple Cask vazou. Caiu igual quando a merda cai da tua bunda na privada, assim, só que caiu no chão. Aí espatifou, explodiu e, enfim, eu nunca mais nem comprei esse Macallan, porque eu acho que ele não quero nunca mais saber dele. Qual o pior uísque que você já bebeu? Cara, o que eu menos gostei de beber foi o... Eu acho que foi o Ballantines Bourbon Finish e junto com o Black and White. Eu realmente não gostei de beber eles. Qual você mais gosta? O Hakushu, o whisky japonês. Tá? Obrigado aí, gente, pela coisa. Diferença de Bourbon Single Malt. Bourbon basicamente é 51% feito de milho, feito nos Estados Unidos. Tem que ser envelhecido em barril americano virgem, barril de carvalho americano virgem. E tem algumas outras questões de destilado. Você não pode botar dentro do barril se ele tiver menos de 50 ou 60% de teor alcoólico. Tem umas porra assim. Mais para destilado mesmo, mais processo químico fabril, assim. Enquanto que. E não precisa ter idade declarada. Você pode botar no barril, um mês depois você pode botar para vender. Então isso tudo é bourbon. Então recapitulando, bourbon, 51% de milho, tem que ser barril americano virgem, e você não precisa envelhecer ele nem por um mês. Botou no barril, envelheceu, tirou, bota para vender. E o whisky escocês single malt, 100% cevada maltada, então já muda. Uma coisa é metade milho, a outra é 100% cevada maltada. Você tem que envelhecer por pelo menos 3 anos. Então, o outro, um mês já vai. Então, o Scott já, por si só, já exige um pouco mais de maturidade. E você também tem uma questão de processo também de fábrica, que você usa coluna, se você usa pot still, isso também influencia e está na lei escocesa para ser considerado single malt. E também a questão de barril. Você pode usar barris que não são necessariamente virgens. Então você pode pegar um barril que envelheceu um bourbon e depois botar um whisky escocês lá dentro. Você pode pegar barril que envelheceu vinho xerez e botar um whisky de cevada maltada ali dentro depois. Então é um pouco diferente, né? O que você acha de Jack Maçã Verde? Jack Maçã Verde ele é licor de whisky. Então não é exatamente whisky, né? É uma outra categoria. O cara falou aqui que gosta de Black Label, mas com água fica com gosto ruim. É justo. Quando você bota água, ele vai abrir os aromas, ele vai dar uma mudada, ele vai ficar um pouco diferente. E pode ser que não seja a tua praia. E tá tudo bem. Tá? Não tem problema nenhum. Beba puro. Bom, galera, foi. Ficamos por aqui hoje. Tô suando, cara. Aqui não tem ar-condicionado, não tem nada. Tô aqui pingando. E também preciso jantar alguma coisa.
tá? Essa dose aqui, ó, olha só, gente, presta atenção. A dose que eu botei, que não foi nem 30 ml, ainda não acabou. Percebe? Então esses R$ 400 investidos aqui, ó, vai durar meses, meses, tá? Isso eu tô falando de degustação, tá bom? Sempre degustação. Não que você não possa fazer drinks. Eu mesmo faço drinks, às vezes eu boto com gelo. Tô falando disso. Mas eu tô falando em degustação. Se você for olhar aquele whisky ali, você vê que não é tão caro assim, né? Bom, vou acompanhar o resto da noite com essa minha tacinha de Glenlivet 15 anos. Se vocês quiserem, tem no meu link na bio aqui no TikTok para vender ele. E basicamente é isso. Tá bom? Gostei muito. Gostaram? Todo mundo gostou aí da live? Ficou boa a live? Vocês estão felizes? Conseguiram aprender alguma coisa? Foi legal? Não foi legal? Acharam uma porcaria? Me fala aí o que vocês acharam aí. Gostaram? Não gostaram? Estão dormindo? Não estão nem aí? Porra. Valeu, gente. Bom que a galera curtiu aí. Alguém que não curtiu, quer se manifestar e falar, pô, isso foi uma bela de uma porcaria. Pode se manifestar, viu? Pode falar, cara. Acho que foi uma bosta. Mas aí você fala que foi uma bosta e o porquê que foi uma bosta, pra eu poder melhorar, né? Também não adianta só meter o louco aqui. Pô, beleza, gente. Muito bom. Bom, galera, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê em breve, tá bom? Beijo nas crianças, fiquem bem.